Paz do Senhor, irmãos e irmãs, amém? Vamos nos colocar de pé, queridos. Nós vamos agradecer ao nosso Deus pela oportunidade de culto nessa noite, oportunidade que nós temos de estar aqui mais uma vez para prestar a Ele a nossa adoração, o nosso reconhecimento. Cultuar, irmãos, vir para o templo, dentre outras coisas, estar dando para Deus devido valor na nossa vida, na nossa história. Então, sempre muito importante quando você se dispõe a louvar, a servir o Senhor nosso Deus no templo, no lugar onde Ele separou para nós congregarmos e estarmos nutrindo comunhão. Então nós vamos orar, agradecer ao Senhor, e desde já os nossos irmãos que vão assistir de casa também, que Deus esteja te abençoando de uma maneira muito especial nessa manhã, que a graça de Deus seja nessa noite, né? Que a graça de Deus seja sobre a sua vida. Vamos falar com Deus, amém? Senhor nosso Deus, nosso Pai que estás nos céus, em nome do teu santo e amado Filho Jesus, nós nos reunimos aqui nesta noite agradecidos pela tua misericórdia, a tua bondade, a tua graça, a tua mão estendida sobre as nossas vidas, cuidando, ó Deus amado, do nosso ser, cuidando da nossa história, da nossa vida e preparando, ó Pai, suprindo todas as nossas necessidades. Obrigado, meu Pai, por tudo que o Senhor tem manifestado sobre as nossas vidas, de revelação, de graça, de presença, ó Pai. E nesta noite nós nos aproximamos do Senhor, pedindo que o Senhor tenha misericórdia de nós, perdoe as nossas dívidas, perdoe as nossas falhas, ó Pai amado, perdoa os nossos pecados, perdoa-nos naquilo que nós não temos glorificado o santo nome do Senhor. E dirige-nos, ó Deus, de acordo com a tua vontade nessa noite. Que teu Espírito Santo, ó Deus amado, possa estar manifestando graça ao coração de cada um dos teus filhos, que a tua palavra possa falar conosco mais uma vez, que o Espírito do Senhor encontre liberdade neste lugar, nesta noite. Nós ouvimos, ó Pai amado, neste domingo, a tua palavra falando conosco. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Pai amado, que nesta noite haja neste lugar corações quebrantados, pessoas dispostas a buscar o Senhor, ó Pai. Que ninguém tenha adentrado estas portas para simplesmente passar um tempo neste lugar, mas sim, ó Deus, para buscar a tua presença, para glorificar o Senhor, para te servir com o seu tempo, com a sua vida, Pai. Recebe, Deus, a nossa gratidão, recebe, Jesus, a nossa adoração, o nosso louvor, recebe o culto nesta noite, Senhor Jesus. Recebe, Senhor, cada vida que vem se apresentar aqui neste lugar, ó Pai amado, no nome do teu Filho Jesus, ó Deus, nós oramos agradecidos. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus, amém, graças a Deus. Vamos aplaudir o Senhor nosso Deus, meus irmãos. Aplauda forte, com alegria. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Ainda de pé, é tão ruim, irmãos, quando nós não nos expressamos diante de Deus. Eu sei que Deus conhece o teu pensamento, o teu coração, mas a nossa voz, irmãos, a nossa adoração é testemunho, né? A palavra do Senhor, ela nos diz assim, olha, bendiz a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendiz a minha alma ao Senhor, e não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. Então eu queria te convidar um instantinho para você levantar as suas mãos, adorar o Senhor, abrir os teus lábios, né? Declarar uma palavra de gratidão, de louvor, de adoração, de reconhecimento, de exaltação ao nome do Senhor, né? Encha esse lugar com a tua voz, com a tua adoração, com a tua glorificação ao nome de Jesus. Aleluia, meu Jesus. Louve ao Senhor de todo o teu coração.
dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Louve, igreja, aclame, aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostram e rugem os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos. Firmado estarei, sempre te amarei. Oh, incomparáveis são tuas promessas pra mim. Nós te louvaremos, Senhor, de todo o nosso coração, Pai. Meu Jesus, meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias queremos te louvar, quero louvar as maravilhas do teu amor. Consolo, Ele é o meu abrigo, força e refúgio ao Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, eu te adorarei, eu sempre te adorarei, eu te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rugem aos mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos. Firmado estarei, sempre te amarei. Oh, incomparáveis são tuas promessas. Aclame ao Senhor, só a igreja. Aclame ao Senhor toda a terra, poder, majestade e louvores ao teu santo nome, Pai. Montanhas se prostrem e rugem, aleluia, ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos. Firmado estarei, sempre te amarei. Nós te amamos, Senhor. Incomparáveis são tuas promessas. Incomparáveis são as tuas promessas. Incomparáveis são tuas. Incomparáveis são as tuas promessas. Incomparáveis são tuas promessas.
você crê nisso? Aleluia, aplauda o Senhor, aleluia. Poderoso é o teu santo nome, Senhor. Como é bom estar na tua presença, papai. Te louvamos, Senhor, de todo o nosso coração. Agradecidos, Pai, gratos nessa noite, Jesus. Ao que estás assentado no trono, Santo, 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 e ao Cordeiro seja todo louvor, seja o louvor. Ao que estás assentado, ao que estás assentado no seu sublime trono, no trono, e ao Cordeiro, e ao Cordeiro seja o louvor, seja toda a honra, seja a honra, seja toda a glória, seja a glória, seja o domínio, seja o domínio, pelos séculos dos séculos, seja a honra, seja seja o domínio pelos séculos dos séculos. Tu és poderoso em todo tempo. Declare: poderoso Deus. Não há outro poderoso Deus. Nós ansiamos pela tua presença, Pai. Poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Tu és poderoso, poderoso Deus, em todo o tempo. Poderoso Deus, tu és poderoso, eu creio. A minha alma anseia por ti. A ti seja a honra, Pai, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos do século. Seja a honra, seja a honra, seja a honra, seja toda a glória, Pai, seja a glória, seja o domínio pelos séculos do século. Aleluia, oh, poderoso Deus, aleluia, poderoso Deus, aleluia, poderoso Deus. A minha alma anseia
por ti, Jesus. Minha alma anseia por ti. Minha alma anseia. A minha alma anseia. A minha alma anseia. Obrigado, Pai. Vamos ouvir só a igreja. Só a sua voz agora. Poderoso Deus. Glória a Deus. Poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Cante mais uma vez forte. Poderoso Deus, poderoso Deus, aleluia, oh aleluia. Poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Oh, aleluia. Glória seja dada ao teu nome, Senhor. Glória seja dada ao teu nome. Nós vamos orar, irmãos. Nós vamos fazer um clamor ao Senhor nosso Deus. E, irmãos, é inegável isso. É inegável isso. Deixa eu te falar uma coisa. Preste atenção no que eu vou falar. Preste atenção no que eu vou falar. A gente olha para a palavra de Deus, a gente percebe assim, que as pessoas na Bíblia que alcançaram alguma coisa em Deus, elas desejavam muito aquilo que elas estavam buscando. Você não vê ninguém na Bíblia recebendo as coisas de Deus do modo assim, pacífico. Estou dizendo pacífico assim, sabe? Aquela coisa bem diferente. Não, a gente olha assim, ó, que quanto maior era a necessidade da pessoa, maior era o grito, maior era o clamor, maior era a súplica, era a invocação, a entrega. Tá? A gente olha hoje assim, irmãos, a gente percebe uma geração de cristãos que passa uma ideia de que a gente não precisa muito de Deus. Que a gente não precisa muito de Deus. Mas se olha para as Escrituras, você vê o Senhor Jesus falando assim, olha, bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça. O Senhor compara a nossa busca pelas coisas do céu a fome e sede. E fome, irmãos, a gente só mata quando a gente come. Sede, a gente só mata quando a gente bebe. Então, você olha para o Senhor, assim, para as coisas do Senhor, olha, ninguém vai receber aquilo que Deus tem para você, mas também você não vai receber aquilo que você não busca do Senhor nosso Deus, aquilo que você não deseja, aquilo que você não quer, aquilo que... Eu quero ler um texto daqui a pouquinho, porque a minha ideia é falar um pouquinho com os irmãos sobre isso. Domingo nós tivemos uma reflexão bíblica, né? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E ter ouvidos, ouça, né? É mais do que estar presente, né, irmãos? É estar presente como alguém que deseja profundamente ouvir o nosso Deus, ouvir os direcionamentos dele. O que passa disso, irmãos, é mera religiosidade da nossa parte. Né? Servir a Deus, antes de mais nada, é uma busca pela presença do Senhor nosso Deus, é uma entrega ao Senhor nosso Deus. Eu quero orar junto com os irmãos, e eu vou pedir ao nosso irmão presbítero Fernando, para ele estar ungindo nessa noite, né? Nós temos a nossa irmã, a Jaqueline, né? Vem até aqui, Jaqueline, o irmão está ungindo você. Também queria orar pela vida da irmã Rúbia, está ungindo ela e na unção sobre a vida dela, que Deus alcance a sua família, né? As pessoas lá da sua casa que estão com necessidade, sua irmã, sua mãe. E se tem mais algum irmão ou irmã
que está dentro de uma necessidade grande, assim, na área da sua saúde ou lá na sua família, vem até aqui na frente, fica aqui meio afastado assim, a gente vai orar por você, estender as mãos, o Fernando vai estar ungindo, mas creia que o mesmo Jesus que ouviu o Bartimeu é o mesmo Jesus que te ouve nesta noite, né? Então, abra os teus lábios para dizer: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, tem misericórdia de mim, tem misericórdia da minha casa. Ou como aquela mulher que os discípulos falam assim: Senhor, despede a mulher, porque ela está vindo gritando aí atrás da gente. E o que ela gritava? Senhor, a minha filha está horrivelmente endemoniada lá em casa, eu quero que o Senhor dê uma palavra, eu quero que o Senhor me ajude a resolver esse problema dela. Então vamos orar, vamos falar com Deus em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai que estás nos céus, nós clamamos ao Senhor nesse momento. Nós acabamos, meu Deus, de louvar, de declarar que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, é o poderoso Deus, é aquele que tem o poder em cima nos céus, embaixo na terra. E o Senhor, meu Pai, tem a vitória, tem, meu Deus amado, todas as coisas nas tuas mãos. Conhece, meu Deus amado, as vidas que estão representadas aqui na oração. Conhece os familiares da irmã Rubem, da irmã Rúbia. Conhece, Senhor, os familiares da irmã Edileuza. Conhece, Senhor, a vida da irmã Jaqueline. Conhece, Senhor amado, todos que estão orando, clamando nesta noite. E eu quero te pedir, Senhor amado, que o Senhor esteja visitando cada situação, visitando cada lar, visitando cada família, visitando, meu Deus, cada adversidade que os teus filhos estão enfrentando. Senhor, em nome de Jesus, tenha misericórdia, tenha compaixão, ó Pai. Senhor, não são as nossas palavras que te atraem, não são, meu Deus amado, a nossa maneira de falar, mas nós acreditamos é na tua misericórdia, é na tua graça, é na tua compaixão, é no coração bondoso que o Senhor tem para olhar, ó Pai amado, para cada situação, cada família, cada lar, e ali, ó Deus amado, manifestar a tua graça, manifestar a tua bondade, manifestar, ó Deus, a grandeza do teu amor e da tua misericórdia. Nesta noite, Pai amado, atenta para o nosso clamor, atenta para cada vida que está neste lugar, e em nome do teu Filho Jesus, estenda a tua mão maravilhosa, e através da tua mão, que milagres e maravilhas aconteçam, ó Pai amado, sobre cada um dos teus filhos. Senhor, em nome do teu Filho Jesus, ó Pai, nós oramos por aqueles que nos assistem da tua casa, Senhor, irmãos que estão no seu lar, irmãos, meu Deus, que estão passando momentos de adversidade, pessoas que estão enfrentando lutas e traumas na sua família, na sua casa. Entra com providência, opera os teus milagres, manifesta a tua maravilha, Senhor. Socorre esta casa, socorre esta família, socorre esta pessoa. Não deixa, meu Deus, que o inimigo venha se gloriar sobre a vida dos teus filhos, Pai, mas que em nome de Jesus haja uma manifestação graciosa, Deus, da tua mão, e nesta manifestação graciosa haja livramento, haja socorro, haja amparo. Aleluia. Se você puder levantar suas mãos aos céus agora e interceder, se lembrar dos que estão nos hospitais, dos presídios, dos que estão agora no leito do hospital, pessoas que nós temos escutado nesses dias, que só Deus pode livrar, que só Deus pode socorrer. Oh meu Deus, oh Pai, tua igreja, Senhor, a tua igreja clama a Ti. Oh Senhor Jesus, vá visitando agora, aleluia, vá manifestando agora, Senhor, da tua bondade, da tua misericórdia. Oh Espírito de Deus maravilhoso, Espírito de Deus maravilhoso, Espírito de Deus maravilhoso, Espírito Santo de Deus, aleluia, aleluia, aleluia. Seja glorificado o teu nome, Senhor.
Visita nesta noite, Senhor, tantas e tantas situações. Aleluia, dá uma palavra, ordena uma palavra, envia uma palavra, Senhor, sobre cada casa, cada lar, cada família, para a glória do Teu nome, Jesus, para a glória do Teu nome, Senhor. Glória a Deus, glória a Jesus, glória a Deus, amém, amém, graças a Deus. Podem se sentar, meus irmãos e irmãs, que Deus abençoe, que Deus confirme a vitória sobre cada casa, em nome de Jesus. Glória a Deus. Já, irmãos, nós vamos estar contribuindo nessa noite, né? Quero, antes, estar só avisando aos irmãos, nós temos algumas atividades aí na semana, né? Na quinta-feira, na sexta-feira, nós temos um momento de oração aqui no templo, das 8 às 9, né? O nosso irmão presbítero Fernando conduz aqui junto com os irmãos esse momento. Então, na próxima sexta-feira, no sábado, tem uma reunião, né, marcada com os diáconos às 7 horas da noite, né? Então eu quero estar incentivando a nossa equipe diaconal para estar participando. E domingo, irmãos, domingo nosso culto é às 10 horas da manhã. E o nosso irmão, o pastor Eliel, vai estar aqui conosco, compartilhando uma palavra. E queria convidar os irmãos, né, irmãos? Nós temos um grupo, né, de irmãos liberado para participar do culto, de uma média de 40 pessoas. Quantas pessoas tinha, Fernando, domingo, você disse? 43, né, que você falou? Tá. Veio um pouco mais de irmãos, né, no culto da ceia no domingo, e os irmãos que não participaram domingo, uma boa parte estão aqui hoje. Quantos estavam aqui domingo, irmãos? Eu quero contar. Quer ver? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então vamos supor que tenha 49, Fernando, né? Eu tenho falado assim, irmãos, eu tenho me preocupado um pouco, né, assim, porque assim, irmãos, Jesus, ele estabelece uma relação entre pastores e ovelhas, né? Ele fala que as ovelhas, no geral, elas ouvem a voz do pastor, não é verdade? E eu acho assim, irmão, que fica bem complicado quando você está lidando com a igreja, você percebe que as ovelhas não ouvem mais a voz do pastor. Então, vocês veem aqui, domingo, nós tínhamos aqui, vamos supor que tivesse 48 pessoas. O Fernando tem mais exato assim, mas assim, e eu disse para os irmãos, falei, irmãos, a nossa igreja não é uma igreja distribuidora de ceia, a nossa igreja é uma igreja para cultuar, para adorar, para servir o Senhor nosso Deus. Então, no domingo, eu até comentei com os irmãos, quarta-feira nós temos o culto de ceia, e os irmãos que não participaram da ceia domingo, vão participar na quarta-feira. Então, hoje os irmãos não vão participar, mas eu disse para os irmãos, falei assim, mas isso não quer dizer que quem está no culto hoje, eu falando domingo, não precisa de vir na quarta-feira, porque nós temos um grupo de 40 pessoas liberado para congregar. Tem 51 menos 9, dá o quê? 43. Né? Isso significa, irmãos, tem 9 pessoas aqui hoje que estavam domingo. Isso significa que 43 irmãos me ouviram falar domingo para a gente congregar hoje, mas ignoraram o que eu falo. É isso que eu falo com os irmãos. O que me deixa, às vezes, aflito no pastoreio da igreja, eu sei assim, irmãos, eu sou uma pessoa, eu estou lidando com o pastoreio há muitos anos, irmãos, há muitos anos. Então, às vezes, tem épocas que eu falo algumas coisas assim, e às vezes parece que eu sou chato, que eu estou pegando no pé e tudo, mas é assim, irmãos, eu sei quando as coisas estão caminhando, quando você está sendo ouvido, quando os corações estão inclinados, e eu estou percebendo um tempo assim, irmãos, onde a gente está servindo a Deus assim, e não é todo mundo, irmãos, não é todo mundo, mas infelizmente tem pessoas aproveitando desse momento difícil que a gente está vivendo, para também assim,
como é que a gente fala? É pandemia na fé também, entendeu? Assim, verdade é notória, irmãos. A gente está orando constantemente por isso. O nosso país está enfrentando uma extrema dificuldade na área da saúde. Mas também, irmãos, as nossas igrejas estão enfrentando uma extrema dificuldade na área da fé, da confiança no Senhor nosso Deus, no servir ao Senhor nosso Deus. Então, eu deixo essa palavra aqui de novo, e eu até pedi o Fernando para contar por isso, irmãos, porque eu acho assim que números falam muito, né? Quando você fala assim, foi a metade, foi... Agora você pega, tem hora que você vê números assim que se assusta com a maneira como que as coisas são assim, ou estão acontecendo, né? Mas que Deus dê graça, né? Que Deus ajude os nossos irmãos, que Deus nos ajude e que Deus abençoe também, irmãos, o nosso país, né? As nossas autoridades. Agora, irmãos, nós não podemos tirar isso da cabeça, né? A Bíblia Sagrada ela é muito clara nisso, né? Nós precisamos batalhar para nós sermos fiéis a Deus no meio das adversidades. A palavra de Deus, ela tem todo esse contexto. Às vezes eu fico olhando assim, eu falo, gente, o que a Bíblia está querendo dizer quando ela fala assim, olha, quando você passar pelo fogo, chama nenhuma vai arder em ti. Quando você passar pelas águas, elas não vão te submergir, né? Sei, às vezes a gente canta tão entusiasmado quando as coisas estão boas, né? Se o mar me submergir, aí a lágrima até desce, né? Mas a gente não pode servir a Deus só nesse lado emocional, assim, irmãos. A gente precisa, na hora dessas adversidades, nós estamos procurando estar fiéis ao Senhor nosso Deus, tá? Então eu queria pedir aos irmãos aí um cuidado para esse resto de semana, né? Para esse domingo. No outro domingo é o nosso culto de missões, né? Nós tivemos uma notícia maravilhosa, irmãos. Nós tivemos o mês de abril, né? Que foi um mês que a igreja esteve fechada, e aí no mês de maio a oferta missionária já é um pouco mais dificultosa, né? Mas agora nesse mês de maio, né? A oferta de maio, porque a de abril aparece em maio, e a oferta de maio, que aparece agora em junho, né, Bruna? Nós tivemos uma oferta missionária, mesmo com todas as dificuldades que a igreja está enfrentando. Todas as igrejas do Brasil contribuíram com 215 mil reais. Foi assim uma bênção, uma coisa maravilhosa. E deixa eu contar uma coisa para os irmãos também. Aquela propriedade que a gente estava para comprar, que eu falei com os irmãos, né? Que a gente montou um projeto lá para Assis, né? E agora apareceu uma situação lá, a hora que concretizar, eu vou mostrar para os irmãos direitinho, mas o advogado já está preparando lá. Nós arrumamos um local lá, um templo numa esquina, um templo que cabe umas 70 pessoas, já construído, templo mesmo assim, por 40 mil reais, irmãos, e já estamos com o dinheiro para pagar já, à vista já. Então assim, orem para Deus dar essa vitória também em nome de Jesus, né? Então assim, irmãos, glória a Deus, glória a Deus, que Deus dê graça para a gente. Tantos irmãos que estão aqui no templo, como os irmãos que estão em casa, irmãos, o tempo não está fácil para ninguém, mas como eu disse aqui no domingo, provérbio de Salomão, se você se mostrar frouxo no dia da angústia, a tua força é pequena. Isso é provérbio bíblico, irmãos. Assim, nas angústias, nós precisamos de batalhar, nos agigantar e procurar estar de pé em nome de Jesus. Amém? Eita! Amém? Amém. Glória a Deus. Então vamos orar, né? E estar apresentando na mão de Deus os dízimos e ofertas. Eu vou pedir a Bruna para ela estar fazendo a oração, né? Apresentando a Deus dízimos e ofertas nessa noite, e nós vamos contribuir com alegria em nome de Jesus. Paz do Senhor, irmãos. Vamos orar. Senhor Jesus, Pai querido que estás nos céus, nós entramos na Tua presença mais uma vez nessa noite, ó Pai, apresentando diante do Teu altar os dízimos e as ofertas, ó Pai, e Te pedindo, ó Pai, que com o nosso coração, que o Senhor continue abençoando os irmãos da igreja, ó Pai.
continue com suas mãos estendidas para aqueles que estão necessitados, Pai, que precisam de provisão, precisam do milagre, ó Pai. E que o Senhor possa continuar com as suas mãos estendidas para a vida dessa igreja, prosperando a vida dos irmãos, ó Pai. E que nunca possa faltar nada, Senhor Jesus. E se algum dia faltar, que nós possamos pensar e sempre ter em mente, ó Pai, que a Tua graça nos sustenta, que é o Senhor que está conosco, ó Pai. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, na vida dessa igreja, na vida dos meus irmãos, ó Pai. O Senhor é fiel e o Senhor sempre será. No nome do Senhor Jesus, amém. Amém. Glória a Deus. Pode sair do seu lugar, vir até aqui à frente e depositar a contribuição do pastor. Graças a Deus. Os demais irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor. Em Oséias, no capítulo 6. Oséias, capítulo 6. E no versículo de número 1. Oséias 6, 1. Acharam? Amém? Está escrito assim, olha: vinde e tornemos ao Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará, feriu e nos atará a ferida. Depois de 2 dias nos dará a vida. Ao terceiro dia nos ressuscitará e viveremos diante dele. Então, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A sua saída, como a alva, é certa, e ele a nós virá, como a chuva serôdia que rega a terra. Que te farei, ó Efraim? Fosse igual à situação que as pessoas viveram. Não. O que às vezes a gente tira das situações que nós vemos na Bíblia? A gente tira o quê? O princípio, a ideia, o comportamento. Como que essa pessoa agiu nessa situação? Como que Saul agiu para que acontecessem as coisas que aconteceu na vida dele? Como que Davi agiu para que as coisas acontecessem na vida dele? Então, assim, a Bíblia é um livro que ela dá muitos exemplos para a gente, assim. Então, o livro de Oséias, ele é escrito, o profeta Oséias, não vou entrar nas questões assim da vida pessoal dele, mas a mensagem do livro do profeta Oséias é dirigida a um povo que estava com um conceito assim, bem equivocado, tanto de prosperidade como de religião, né, de servir ao Senhor nosso Deus. E você olha assim para as Escrituras, no capítulo 10 do livro do profeta Oséias, ele vai usar uma linguagem, né, que eu acho interessante. Ele diz assim, olha: Israel é uma vide estéril, ou tem uma tradução que diz uma vide frondosa, que dá fruto para si mesmo, conforme a abundância do seu fruto, também multiplicou os seus altares, conforme a abundância da sua terra, assim se fizeram boas estátuas. O seu coração está dividido, por isso serão culpados. O Senhor demolirá os seus altares e destruirá as suas estátuas. Então, assim, irmãos, a gente olha para a palavra de Deus e a gente vê isso. Israel estava vivendo um momento, e deixa eu explicar o contexto histórico para os irmãos. Assim, houve no período do rei Jeroboão II, né, houve uma guerra entre a Síria e a Assíria, que eram os países que ficavam, vamos dizer assim, para cima de Israel. Vamos colocar assim, é como se fosse, Israel fosse aqui São Paulo, e a Síria ficasse para o lado do Nordeste, assim, de maneira assim que aquelas nações que anteriormente eram nações de um comércio forte, de uma estrutura financeira forte, elas estão debaixo de uma guerra e obviamente ninguém quer
comerciar, ninguém quer comercializar, né? Comercializar, ninguém quer frequentar uma nação que está debaixo de um clima de guerra. Então, Samaria, que é a capital do Reino do Norte, de Israel, acaba se tornando assim um centro comercial forte, né? E as pessoas começam a vir para Samaria, começam a comprar. E Israel vive um período assim de prosperidade, de alargar os territórios, né? De comprar muitas coisas. É nesse período, né, que um dos profetas da Bíblia chama as mulheres de Israel, né, de vacas de Bazã, porque fazendo uma crítica, né, à postura que as pessoas tinham de quanto mais enriqueciam, né, mais queriam. Então o pessoal queria a casa de campo, a casa de praia, a casa da cidade, sabe, aquela prosperidade que a pessoa só pensa nela mesma, que a pessoa só multiplica coisas para ela não vai usar os seus recursos para a glória de Deus de jeito nenhum. Eu costumo dizer, irmãos, que tem pessoas que ele pode chegar no templo assim, ó, o templo está todo mal pintado, desajeitado e tal. E sabe o que é perigoso ele falar? É perigoso ele falar assim, ó, esse pastor não pinta a igreja de jeito nenhum, não sei o quê. Aí você vai olhar lá na lista de dizimistas da igreja, o nome dele não está lá, entendeu? Ele não dizima, ele não participa, mas ele cobra, ele reclama, ele aponta. E aí, às vezes, quando você vai numa casa de uma pessoa dessa, você olha, a casa dela está pintadinha, ela quer ter o melhor carro, ela quer tudo. São pessoas assim que têm uma postura muito egoísta mesmo. Tudo que acontece de bom na vida dela, ela não partilha com o reino, ela não partilha com as pessoas, ela não honra a Deus através da sua vida financeira. Então, essa prosperidade que Israel estava tendo nesse período, ela é criticada pelo Senhor nosso Deus, porque ela não produzia frutos de misericórdia, de compaixão. Tanto que os irmãos vão ver, um dos profetas desse período, o profeta Miqueias, parece que no capítulo 6, no versículo 8, ele vai, mais uma vez, falar assim de uma maneira dura, né, com Israel, falando, ele fala assim, Deus já te declarou o que ele quer, o que ele deseja, porque, irmãos, as pessoas têm um hábito de querer estabelecer o que Deus quer, Hoje mesmo eu estava conversando com uma pessoa, fui numa consulta, e a pessoa, ela começa a falar assim, daqui a pouco ela fala assim, olha, é porque eu sou totalmente ecumênico e tal, eu me dou bem com o Espírito, eu me dou bem com não sei quem, me dou bem com não sei quem. Por quê? Porque o ser humano, ele tem essa natureza, né? Ele gosta de estabelecer aquilo que ele entende que agrada a Deus, né? Por isso que você encontra, às vezes, a pessoa bêbada, vivendo muito mal, e dizendo, eu tenho Deus no meu coração, eu tenho Deus na minha vida. É por isso que você encontra a pessoa, às vezes, envolvida na idolatria, na feitiçaria, num tanto de coisas, dizendo, não, eu tenho Deus na minha vida, eu tenho Deus na minha vida. As pessoas, elas têm esses hábitos, né, de estabelecer altares. Então, Israel, por mais que eles estivessem vivendo uma falsa prosperidade, eles não deixavam de querer buscar a Deus. Mas como que eles queriam buscar a Deus? Eles queriam buscar a Deus do jeito deles, da maneira deles. Por isso que o Senhor está dizendo aqui que Israel é uma vida estéril, ou seja, é uma árvore que para mim não dá fruto, para mim não serve. Até porque, irmãos, se os irmãos for olhar bem, qual era o propósito de Deus com a nação de Israel? O propósito de Deus era que Israel glorificasse o nome dele, exaltasse o nome dele. É o mesmo propósito de Deus com a igreja, irmãos. Às vezes as pessoas acham assim, não, a igreja está aí para me abençoar, a igreja está aí para me ajudar, a igreja está aí para... Irmãos, a igreja, ela está estabelecida para glorificar o nome do Senhor nosso Deus. E quando você congrega e você serve a Deus, e você adora a Deus, e o nome dele é glorificado através da sua vida, você pode ter certeza, Deus abençoa você também, Deus cuida de você, Deus cuida da sua casa, Deus cuida de tudo. Então,
Israel era aquela vide frondosa, que dava fruto para si mesmo. E o texto diz, que conforme a abundância do fruto, ou seja, quanto mais eles tinham, mais eles multiplicavam altares e estátuas e imagens. E aí o Senhor chega e diz, olha, o seu coração está dividido, por isso serão culpados. O Senhor vai destruir os altares, o Senhor vai destruir essas imagens. Então, irmãos, assim, e é interessante porque você vai ver, lendo todo o livro do profeta Oséias, você vai perceber isso, que Deus, Ele bate. Pensem, essa questão da injustiça, por exemplo, né? Que, vamos supor, o irmão Fernando está me devendo um dinheiro. Aí eu vou na casa do irmão Fernando cobrar ele. Falo, irmão, meu dinheiro tal. Aí o Fernando fala assim, pastor, eu não tenho como te pagar agora, eu estou sem recurso, o senhor está vendo a minha situação. E ele está falando a verdade. Aí eu olho no guarda-roupa do Fernando, ele tem 3 camisas. Ele fala assim, com essa eu trabalho, essa aqui eu fico em casa e essa aqui eu vou no templo. Então eu acredito que a melhor é a de ir no templo, né, e arrumadinho e tal. Aí eu vou lá, ele está me devendo, o que eu falo? Então eu estou levando essa sua camisa aqui de ir para o templo. Aí o Fernando vai vir cultuar a Deus como? Sem camisa. Sem camisa. Aí ele chega aqui, né? Eu estou com a minha camisa bonita, a dele está guardada lá na minha casa por causa da dívida que ele tem comigo, e ele está como? Ele está pelado, está sem camisa. E nós estamos cantando o quê? Vamos adorar a Deus, vamos adorar a Deus. Como é precioso, irmão. É muita cara de pau, não é, irmãos? Mas é o que Israel vivia. É o que aquele povo viria. Por isso que Deus, Ele faz essa cobrança, né, de justiça, de correção. E tem, irmãos, se você for estudar bem o livro dos profetas menores aqui, você vai encontrar um determinado momento que o Senhor diz assim para o seu povo, no livro de Miqueias, ele diz assim, olha, afasta de mim o estrépito dos seus cânticos, eu não quero ouvir. Eu não quero a festa de vocês, eu não quero a assembleia solene. Quem falou com vocês para vir pisar nos meus atos, para vir fazer culto? Eu não quero. E aí o Senhor pede, olha, corra a minha justiça como um ribeiro perene. Ou seja, Deus está pedindo, olha, sejam corretos, sejam certos. Porque muitas vezes as pessoas acham isso. É fazendo altar, é fazendo coisa que eu vou agradar o Senhor nosso Deus. E aí é onde esse texto, irmãos, do profeta Oséias que eu li, ele toma assim uma força muito grande. Por quê? O profeta, ele faz, irmãos, assim um convite, uma convocação, um chamado, para que nós nos voltemos para Deus, ou naquele momento para que Israel se voltasse para Deus. Ele fala, olha, vinde, tornemos ao Senhor. E o profeta que está vendo a situação da nação, ele diz, olha, ele nos despedaçou, mas ele vai nos sarar. Ele nos feriu, mas ele também vai atar a nossa ferida. Depois de 2 dias nos dará a vida, ao 3º dia nos ressuscitará e viveremos diante dele. Viveremos diante dele. E aí, irmãos, o profeta, ele fala um versículo assim, esse versículo 3, que para mim, assim, irmãos, é um versículo muito difícil de lidar com ele. Muito difícil de lidar com ele. E quando ele fala assim, então, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Vejam, irmãos, o que as pessoas buscam muito? Porque é mais fácil, irmãos, fazer altar, é mais fácil fazer imagem, está cheio de coisa que é mais fácil fazer.
É mais fácil eu tendo dinheiro pegar, ou estou dando aqui a minha oferta, 1.000, 2.000, 10.000. Cheio de coisas aparentes que elas são mais fáceis de fazer. Como nos nossos dias, é mais fácil o quê? Tem um pastor ali que ele está falando que ele é poderoso, então eu vou lá buscar ele. Hoje as pessoas, irmãos, você olhando assim, as pessoas buscam líderes, buscam profetas, e tem muitas pessoas também que buscam igreja. Dependendo do nome da igreja, eu me lembro uma vez que um pastor de um ministério desses neopentecostal aí, bem famosão, disse acerca da nossa igreja, da Igreja do Brasil para Cristo, que a nossa glória já tinha passado. Ou seja, o nosso tempo de ministério, e aí nisso ele coloca, ele está falando da gente, mas ele está falando de batista, de presbiteriano, dando a entender assim que quem estava na crista da onda agora eram eles. Mas o que eu acho engraçado é isso. Por que às vezes o nome da igreja é tão importante? Por isso, porque as pessoas, às vezes ela gosta, fica quase igual o time de futebol, irmãos. Quase igual o time de futebol, né? Torcer para o grande, vão torcer para o forte, vão torcer para quem tem mais gente, para quem influencia mais. Mas o que a Bíblia está dizendo aqui, irmãos? A Bíblia está dizendo de buscar a igreja, de buscar pessoas. Não, a Bíblia está falando aqui, irmãos, de buscar ao Senhor, de conhecer ao Senhor. E eu estava de domingo para cá pensando sobre esse texto, pensando, meu Deus do céu, quantos de nós hoje está realmente empenhado em buscar e conhecer ao Senhor? Quantos de nós hoje realmente está assim com o coração voltado para Deus, quebrantado? Quanto que está transformando a sua vida cristã numa vida de busca, numa vida de intensidade, numa vida onde você realmente deseja, onde você tem sede, tem fome, você quer? Porque o profeta, irmãos, ele não está falando aqui de uma coisa rala, de uma coisa, sabe, melequenta, de uma coisa engraçadinha, de uma coisa gente boa. Ele está falando de um negócio aqui, sabe assim, olha, muito profundo. Ele está dizendo, olha, vinde, tornemos para o Senhor, sabe? É coisa, irmãos, igual aquela do filho pródigo lá, de olhar e falar, olha, eu pequei contra o céu, eu pequei contra ti. É coisa, sabe assim, de arrependimento, de quebrantamento. Você vai para o Novo Testamento, qual era a pregação do João Batista? Eu estava ouvindo esses dias, qual era a pregação do João Batista? O machado está posto à raiz da árvore. O machado não está dizendo assim, não, o camarada vai pegar o machado, vai preparar o machado, vai amolar o machado. Não, o machado está posto à raiz da raiz da árvore. Então assim, a Bíblia está sempre nos chamando, irmãos, a produzir resultados que expressem uma vida que realmente está buscando a presença do Senhor nosso Deus. O texto está dizendo, olha, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. E a gente gostando ou não, irmãos, se tem uma das coisas que está faltando nos nossos dias, é sede de Deus, é fome de Deus, é vontade de buscar o Senhor, de conhecer ao Senhor. Você pode hoje no meio cristão, nosso próprio meio cristão, a maioria dos filhos da gente são cobrados, né? Porque tem que ir para a faculdade, porque tem que ter o curso superior, porque tem não sei o quê, porque tem aquilo. E aí o pessoal da igreja faz dança, faz balé, faz não sei o quê, faz curso de inglês, faz curso daquilo. Pouca gente da igreja faz curso de teologia, por exemplo. Pouca gente da igreja frequenta a escola bíblica, estuda a palavra de Deus. A maioria da gente, irmãos, não gasta R$100 por ano com um livro cristão para aprender alguma coisa, mas a gente gasta com pizza, gasta com hambúrguer, gasta com lanche, gasta com, né, às vezes mesmo sem poder, os pais vão lá, compra calça cara, compra tênis caro,
compra, né? Tem pessoas que têm um monte de coisa, mas se pegasse, olha, e aí, qual livro cristão que você tem? Qual bom autor que você leu? Você conhece tal livro da Bíblia? Aí o pessoal conhece o Coríntios do 1 ao 11, conhece o São Paulo, conhece o Palmeiras, conhece o Chaves, conhece o Chapolin Colorado, conhece os dizeres dele, conhece tudo, mas pegou da Bíblia, não conhece nada. Eu estou falando, às vezes as pessoas acham a gente chato, né? Vai, o pastor é chato, mas tem coisas que a gente ouve, que você fala assim, está vendo? Essa é a diferença. Há um tempo atrás, o pastor Ronaldo Rampazzo estava falando comigo, ele falou assim, pastor Orlando, é dureza, a gente às vezes, nem sei se eu posso falar isso, lidar com o pessoal, por exemplo, que vai fazer curso lá no Alfa. Chega lá, por exemplo, 15 pessoas, vem das igrejas, pessoas com desejo de ser missionário e tal. Você imagina que a pessoa que está na igreja lá 5, 6, 7 anos, ela tem pelo menos um conhecimento básico das Escrituras. Mas na hora que você começa a conversar, você percebe assim, irmãos, cada heresia, cada ideia toda torta, você fala, gente, qual igreja que essa pessoa estava congregando? Aí o pastor Ronaldo falou uma coisa comigo, assim, eu falei assim, olha, é notório. Ela falou, teve um curso que as duas alunas que mais se destacavam no curso, no sentido de conhecimento bíblico, era sua filha, a Bruna, e a Débora, que congrega com o pastor Marcos André, no Rio de Janeiro. Então, assim, porque, irmãos, o papel da gente como pastor é instruir na palavra, é instruir a palavra de Deus, é ensinar para as pessoas a palavra de Deus, até porque a Bíblia está dizendo aqui, olha, conheça e prossiga em conhecer o Senhor nosso Deus. Então, a gente pode, irmãos, assim, ó, a gente pode sentir, pode se emocionar, pode, sabe assim, pode ter um tanto de experiência mística na igreja, porque muitas vezes as pessoas, quantas vezes eu me lembro uma vez que eu estava dando aula num local, dando uma palestra para obreiros sobre homilética, porque é engraçado, presta atenção, irmãos, quem aqui gosta de um bom mecânico para cuidar do seu carro? Quem levantou a mão, tanto faz, né? Quem gosta de um bom mecânico para cuidar do seu carro? Beleza. Quem gosta de ir na padaria e achar pão bom? Ah, beleza. Quem gosta, o que mais? De comprar uma pizza e ela tá boa. Tá. Já reparou que tudo nós queremos o quê? Bom. Tem que ser bom mecânico, tem que ser bom padeiro, tem que ser bom médico. Né? Tudo que a gente vai lidar, a gente tem que ser bom. Só na área pastoral, que pode ser de qualquer jeito. Na área assim da pregação, a pessoa pode ir lá às vezes, ler errado, ler o texto da Bíblia errado, interpretar errado, aí todo mundo fica, mas ele é tão bonzinho, né? Mas ele é tão humilde, mas está fazendo o negócio errado. Mas não vai abençoar, mas é humilde, tudo assim, mas por quê, irmãos? Porque o que acontece muitas vezes é isso, é que quando se trata das coisas de Deus, de buscar a Deus, de se aplicar na vontade de Deus, aí a gente tem muita dificuldade, irmãos. A gente tem muita dificuldade e muitas vezes vai no jeitinho, vai de qualquer maneira, vai de qualquer jeito. Irmãos, eu não estudei, eu não orei, eu não nem, mas eu vou abrir a palavra aqui, Deus vai falar com a gente. Aí eu me lembro que eu estava dando esse curso, né, uma vez falando, e aí o pastor disse assim, né, eu estava falando sobre eu falei, toda boa pregação, ela tem começo, meio e fim. Toda boa pregação, para mim, ela é uma jornada. Você introduz uma ideia, você argumenta em cima daquela ideia e você conclui e diz para as pessoas, então vamos fazer isso, então vamos fazer aquilo. E aí o irmão me perguntou o seguinte, pastor, mas não tem as pessoas que Deus usa com o esboço e as pessoas que Deus usa sem o esboço? São as saídas que a gente tem às vezes, irmãos, para nós não nos aplicarmos. Eu sempre fico tentando achar na Bíblia, na palavra do Senhor, nas Escrituras, pessoas que foram usadas pelo Senhor nosso Deus e que não tiveram assim nenhum tipo de... né? Você olha para a própria vida de Jesus, irmãos, que só começou o seu ministério mesmo com 30 anos de idade, depois que o judeu passava por todas as fases da vida dele, de instrução, de ter uma profissão, enfim, uma série de coisas.
Às vezes o que é mais fácil, irmãos? Levantar altares, servir a Deus através da igreja. A pessoa fala assim, olha, né, você congrega? Não, eu congrego na Batista da Água Branca. Eu congrego no Brasil para Cristo Pompeia. Eu congrego no Brasil para Cristo Jacuí. Sabe assim, é o nosso jeito moderno de estabelecer os altares. A pessoa às vezes não congrega, não busca a Deus na igreja, não tem comunhão com os irmãos. Aí você vai falar com ela assim, não, eu tenho escutado na internet os pregadores. Mas o texto está dizendo aqui, irmãos, que nós devemos conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. Ao Senhor. Sabe, irmãos, colocar Deus como alvo da nossa vida, como alvo da nossa história. E é interessante assim, porque se você olhar, as pessoas têm um hábito assim, é mais fácil usar a mesma linguagem que Israel dizia, que Israel falava. Não, o Senhor está longe de nós, o Senhor está distante. Você acha que o Senhor quer se envolver com a gente? Você acha que o Senhor vai ouvir a gente? Pastor, você acha que tem como uma pessoa ter intimidade com Deus? Eu acho interessante assim, o Senhor falando, ele diz assim, olha, irei e voltarei ao meu lugar, até que se reconheçam culpados e busquem a minha face. E aí, irmãos, quem não se considera culpado, não busca a face do Senhor. Um dos grandes males que a gente vive no nosso tempo é que todo mundo se acha meio justo. E o padrão é o seguinte, pastor, pelo menos eu não estou aí roubando, matando, me prostituindo, né? É isso, a gente se acha justo, a gente se acha correto. E, irmãos, é interessante isso na Bíblia, né? Quanto mais as pessoas se sentiam culpadas, né? A gente olha lá pelas Escrituras, mais elas buscavam a presença do Senhor nosso Deus, né? Homens que reconheceram a sua culpa, a sua dificuldade, foram homens que buscaram a Deus. Aí o Senhor diz assim, olha, estando eles angustiados, de madrugada me buscarão. Quando todo mundo começar a se sentir culpado, se sentir angustiado. Você quer ver, irmãos, quantas e quantas pessoas agora que estão aí se acertando com Deus, se ajeitando com Deus, porque a morte tem batido a porta. Tem rondado perto. Então a gente é mais fácil às vezes fazer altar. É mais fácil às vezes servir através daquela igreja, ou dizer, não, eu estou debaixo da mão daquele pastor. Mas a Bíblia não está apontando esse caminho para Israel. A Bíblia está dizendo para a nação de Israel que eles deviam se tornar para o Senhor. Se voltar para o Senhor e conhecê-lo e prosseguir em conhecê-lo. E aí que estou dizendo para os irmãos, porque mas será, pastor, que Deus vai atender? Olha o que o texto diz. Então conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A sua saída como a alva é certa, e ele a nós virá, como a chuva serôdia que rega a terra. Continua valendo, irmãos. Bateu, a porta vai se abrir. Buscou, vai achar. Pediu, vai receber. Aleluia. Eu gosto demais do texto da Bíblia, quando, lá em Atos, no capítulo 10, quando conta a história do Cornélio, né? O Cornélio, que era um homem que a Bíblia diz que vivia fazendo esmolas, fazendo bem. Era um homem que, quando ele chamou as pessoas para vir na casa dele, porque ele ia receber um profeta, ele ia receber alguém na casa dele para falar de Deus, a casa dele tinha quantas pessoas, irmãos? Lotou de gente. Sinal de que ele era conhecido como um homem que temia a Deus, estava querendo buscar a Deus. O que ele estava fazendo?
conhecendo e prosseguindo em conhecer o Senhor, mesmo dentro da dificuldade que ele estava. Eu sempre falo assim, irmãos, que quando nós estamos buscando, quando nós estamos tentando, quando nós estamos nos esforçando, sabe o que a gente está fazendo? Você está asfaltando o caminho, você está tirando os tropeços do caminho. E pode ter certeza de uma coisa, que quando você prepara o caminho, o Deus Todo-Poderoso chega. O Senhor chega. O texto está dizendo aqui, se nós nos voltarmos para Ele, Ele vai nos sarar. Ah, mas eu estou ferido. Ele vai te curar, Ele diz que Ele cura. A gente vive situações assim, irmãos, que as pessoas preferem o quê? Mudar de família, mudar de igreja, mudar de parente, mudar de casa, muda tudo, só não muda ela, só não muda as posturas dela. E tem pessoas que é assim, o Fernando, a gente ouve isso às vezes de bastidores de igreja, as pessoas querem que tudo muda, mas ela não fala nenhuma vez assim, olha, eu vou mudar isso, eu vou mudar aquilo, eu vou mudar aquilo outro, eu vou fazer assim. Às vezes, irmãos, é fácil para mim chegar aqui e apontar todo mundo aqui e falar, você tem esse defeito, você tem esse defeito, você tem esse defeito, e a pessoa às vezes não aponta para ela mesma, dizendo, não, eu vou mudar, eu vou deixar Deus trabalhar na minha vida. Não, é sempre os outros que têm que mudar. E o que acontece, que eu acho interessante é o seguinte, irmãos, é que, por mais que a pessoa muda de família, muda de casa, muda disso, muda de igreja, passa anos, você encontra com a pessoa, ela está do mesmo jeito. Eu conheço várias pessoas, irmãos, que já pararam de congregar comigo, seja aqui, seja no interior, seja lá em Rio Grande da Serra, ou em outros lugares, estão em outras igrejas, e elas viviam falando, é porque o seu ministério é isso, é por isso, é porque a igreja não tem isso, e agora elas estão na igreja dos sonhos dela. Só que você vai conversar com ela, ela está do mesmo jeito, ela está da mesma maneira. 10 minutos falando, ela está falando do mesmo jeito, ela está falando das mesmas pessoas, ela está fazendo as mesmas críticas. Por quê? Não é o altar que cura, não é, sabe, o nome da igreja que cura, não é o nome do pastor que cura, é a presença de Deus. O texto está dizendo, Ele a nós virá. Quando eu sou curado, quando você é curado, quando Deus vem sobre as nossas vidas, quando Deus vem sobre nós, quando a presença do Senhor vem sobre nós, quando o Espírito do Senhor vem sobre nós, aí nós somos transformados, irmãos. Agora, afora isso, a gente vai continuar como a nação de Israel. Mera religiosidade, altares da gente, coração dividido, e as coisas não acontecem, e a pessoa fica, mas por que não acontece? Por que eu não encontro Deus? Por isso, irmãos, porque nem sempre a pessoa está realmente empenhada, aplicada em conhecer, em experimentar a presença de Deus. Agora, Deus, irmãos, Deus, Ele continua disponível. Ele continua. Aleluia. A palavra de Jesus continua valendo. Mulher, acredita no que eu estou te falando. O que a mulher samaritana está falando com Jesus? Vocês adoram aqui em Jerusalém, né? Vocês adoram Jerusalém. Nossos pais dizem que aqui nesse monte que se deve adorar. E aí Jesus já corta ela e diz, mulher, a hora vem e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. O Pai procura a tais que assim o adorem. Não é uma incoerência, irmãos? Para pensar. Deus está procurando adorador. E a pessoa diz assim, nossa, eu sou cristão, mas eu não estou sendo achado de Deus. E aí, Luiz? Deus está procurando, eu estou procurando, mas a gente não está se encontrando. Será que Deus está procurando errado, irmãos? Sim ou não? Eu acredito que Deus não procura errado. Deus não procura errado. Talvez a nossa busca esteja um pouco equivocada. A nossa busca esteja um pouco fragilizada. E eu gosto desse texto aqui, irmãos, porque ele me dá uma ideia de algo profundo. De algo, Fernando, que você não
não desfruta num culto de domingo de manhã, aí você vai para casa e aí já joga a Bíblia fora e tal, tipo assim, cumpri com a minha obrigação. Esse texto me fala, você vai ler ele diz assim, olha, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Dia após dia, dia após dia, dia após dia, aleluia, mês após mês, durante toda a nossa vida, irmãos, conhecendo e prosseguindo em conhecer ao Senhor nosso Deus. Aleluia, glória a Deus. Então que Deus abençoe, irmãos. Deus abençoe. Eu desejo, assim, sabe, fica tanto ministrando a palavra, como também desejo para a minha vida e ministrando aos irmãos, a gente fica naquele anelo, sabe, assim, de que a gente passe por mudanças, irmãos, de que a gente olhe para a vida da gente e cada pessoa de forma pessoal, de forma individual, reconheça, assim, que não tem jeito, irmãos, todos nós precisamos de uma experiência pessoal com Deus, pessoal com o Senhor, não tem como, como a experiência com a igreja, com o altar, o Senhor já estabelece na sua palavra, não é Ele que, não somos nós que estabelecemos o meio que nós vamos agradá-lo, é Ele que estabelece o caminho para nós nos aproximarmos dEle, é Ele, e a gente tem que se dobrar ao que Ele estabelece. Amém, queridos? Vamos nos colocar de pé para nós fazermos uma oração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai que estás nos céus, tem misericórdia de nós, ó Pai. Tua palavra, ela é instrutiva, orientadora, ó Pai amado, e ela está nos direcionando nessa noite a conhecer o Senhor e a prosseguir em conhecer o Senhor. Tem misericórdia de cada um de nós, ó Pai amado, e coloca no nosso coração mais fome, mais sede, mais desejo, mais anelo pela Tua presença. O salmista dizia, Pai amado, que como a corça suspira pela corrente das águas, assim a minha alma tem sede de Ti, ó Deus. Oh, meu Pai amado, que nós possamos sentir na nossa alma desejo da Tua presença, sede do Senhor, vontade de Te conhecer e de experimentar o Teu poder e a Tua presença, Pai Santo. Oh, Deus amado, quebranta o nosso coração, quebranta o nosso interior, ó Pai amado, nos ajuda a estarmos, meu Deus, preparando o caminho, direcionando as coisas, para que possamos ter um encontro maravilhoso com o Senhor nas nossas vidas. Quero orar, ó Pai amado, te agradecer nessa noite, pela Tua palavra, te agradecer por esse tempo precioso. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus, nós oramos agradecidos. Amém. Amém. Graças a Deus. Amém. Permaneça de pé, meus irmãos. Vou pedir ao nosso irmão, o presbítero Fernando, para estar se aproximando aqui. A gente tem evitado de estar tomando nas mãos os elementos da ceia. Pedir os diáconos que vão ajudar também, irmãos, assim, para estarem perto aqui. Vem, irmãos, rápido, para a gente estar celebrando a ceia para os irmãos que no domingo não estiveram participando da ceia. E a ceia, os irmãos sabem, queridos, é um memorial estabelecido pelo Senhor Jesus, como um memorial, né, como uma cerimônia que traz para a memória da igreja, para a minha, para a tua memória, tudo que Cristo fez na cruz por nós. Seu corpo que foi moído pelas nossas transgressões, o seu sangue que foi ali derramado por cada um de nós. E eu dizia para os irmãos aqui no domingo pela manhã, né, que a ceia, ela aponta para o passado, né? Porque o Senhor diz assim, que o apóstolo Paulo diz que todas as vezes que nós comemos esse pão e bebemos esse cálice, nós anunciamos a morte do Senhor. Então nós estamos dando testemunho nesta noite
que Cristo morreu na cruz pelos nossos pecados. Que nós estamos aqui nessa noite, irmãos, é porque o sangue de Jesus foi derramado na cruz. Aleluia, glória a Deus. Então, todas as vezes que comemos esse pão e bebemos esse cálice, anunciamos a morte do Senhor. Você está falando do passado, até que Ele venha. E aí, de imediato, a ceia também aponta para o futuro. Por isso que a Páscoa lá dos israelitas, né? Ela devia ser comida como? Com a roupa pronta, né? A pessoa preparada, pronta para viajar. Porque eles estavam celebrando algo que iria acontecer ali e que depois eles iriam então estar saindo do Egito, saindo daquele cativeiro. E nós também, irmãos, quando nós participamos da ceia do Senhor, nós devemos participar com essa mentalidade, né? Cristo vai voltar para buscar a sua igreja e eu tenho que estar pronto para viajar, pronto para ir com Ele. Aleluia, glória a Deus. Então nós vamos orar. Vou pedir ao nosso irmão, o presbítero Fernando, para orar, consagrando os elementos da ceia nessa noite em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Amém, amém. Os irmãos de pé mesmo, nossos diáconos vão estar fazendo chegar nas suas mãos os elementos da ceia, o pão e o cálice. Glória a Deus. Vamos estar louvando o Senhor, em nome de Jesus. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue que por nós ali Ele verteu. Eis neste sangue lavados com roupas que tão alvas são, os pecadores remidos que perante seu Deus já estão. Alvos mais que a neve, alvo mais que a neve, se neste sangue lavados, mais alvo que a neve serei. Quão espinhosa coroa que Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que nos provam quanto Ele amou. Só igreja. Eis nestas chagas pureza para o maior
Senhor. Cante, alvo mais que a neve. Alvo mais que a neve. Aleluia. Alvo mais que a neve. Se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Aleluia. Na noite em que foi traído, Jesus tomou o pão, ele deu graças, ele deu aos discípulos dizendo: tomai e comei, este é o meu corpo, que é dado, que é partido por vós. Aleluia. Vamos declarar todos juntos que assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Coma do pão. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Semelhantemente, depois de cear, Jesus tomou o cálice e, tendo dado graças, ele deu aos seus discípulos, dizendo: bebei dele todos, este é o meu sangue, o sangue da nova aliança, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Faça isso em memória do Senhor Jesus. Uma palavra de gratidão, de adoração, de louvor ao Senhor nosso Deus. Aleluia, aleluia. Toda glória ao teu nome, Jesus. Toda glória ao teu nome, Jesus. Toda glória ao teu nome. Se nós a ti confessarmos e seguimos na tua luz, tu não somente perdoas, purifica Também, ó Jesus, se de todo pecado, aleluia, que maravilha de amor, pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se deste sangue lavado, glória a Deus, aleluia, aleluia. Cante mais uma vez, alvo mais que a neve. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Oh, aleluia. Glória a Deus.
Glória a Deus. Glória a Deus. Glória ao nome do Senhor Jesus. Glória àquele que vive e reina para todo sempre. Glorioso, maravilhoso é o Senhor nosso Deus, exaltado, exaltado, exaltado acima de todas as coisas é o Senhor. Glória ao nosso Deus, glória ao nosso Deus, glória ao nosso Deus. Glória ao nome de Jesus, glória ao nome de Jesus. Graças a Deus. Meus irmãos, passamos os avisos para os irmãos. Sexta-feira agora então temos atividade. Domingo pela manhã quero lembrar os irmãos, tá bom? Nós vamos estar recebendo um pastor aqui para ministrar a palavra. Vamos esforçar quem puder. Nós temos, como eu disse para os irmãos, um limite aí de 40 irmãos. Às vezes passa um pouquinho, mas vamos procurar estar juntos, tá bom? E os irmãos que estão de casa, tá bom? Obrigado pela sua atenção, estando conosco até esse momento. São 9 horas e 15 minutos, é o momento do término do nosso culto. Então eu queria te convidar para levantar as suas mãos e que o grande amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo